Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde, agora no segundo bloco, e hoje entrevistando o Dr. Leandro Silva de Brito, pediatra, alergista e imunologista, e falando especificamente sobre alergia. Dr. Leandro, nós vimos que no primeiro bloco a gente pediu que o senhor falasse sobre o que é alergia, né? As causas, o que na verdade desencadeia o processo, onde é que se dá esse problema no organismo. E de uma maneira geral a gente tem pessoas excessivamente alérgicas e qualquer pequena alteração já se apresentam com espirro, coceira na vista, no olho, às vezes lesão na boca, enfim. O que o senhor vê mais frequentemente como alergista de manifestações clínicas da alergia? Na nossa realidade aqui, então, pensando mais para o lado das crianças, né, com alergia, disparado é rinite. Eu até brinco que chegar no consultório lá, alguém com nada, pegou lá na rua, lá vem cá, sai com um consultório com uma rinite. Sai com rinite. Porque é só perguntar, só a gente pensar assim na nossa casa, né? Quem que não tem na casa que coça o nariz, que espirra, que escorre, que tranca, isso tudo é sintoma de rinite, não precisa ter todos. A gente já tiver 2 desses já vale. Então, se sair na família pesquisando, a gente vai ver que é muito comum. E É difícil não ter um em casa, né? É difícil. Ainda mais hoje em dia. É uma coisa que, né? Porque a vida que a gente leva, tudo que a gente já falou aqui, a questão genética, que é muito importante, né? Então, lógico, não basta você querer ter alergia, né? Na verdade, você tem uma predisposição para ter. É lógico que, dependendo de como ser nossos hábitos de vida, né? A gente pode nunca desenvolver muito essa alergia, mas você pode estar predisposto a isso. Mas o mais comum é você ter essa predisposição e quando você entrar em contato com o que vai te desencadear a alergia, que é isso que é a sua vida que vai levar, que vai dizer, você começar a ter o processo. E é muito comum na criança mesmo. Então, isso tudo só faz aumentar a alergia, né? Então, a rinite é o mais comum. A gente tem aqui uma boa quantidade também de pacientes que evoluem com asma, que é a bronquite, né? Acaba que às vezes usando essa terminologia não é bem a mesma coisa, mas acaba que acaba saindo bronquite e asma com a mesma coisa. Que é muito comum também. E o que ela é de diferente da rinite? É se você começa a ter manifestação assim, de dar mais falta de ar, chiar o peito, a tosse é um pouco mais forte, acaba preocupando um pouco mais, né, a família, né? E tem o que está crescendo muito, a alergia alimentar, né? Tem estudos falando que cerca de 7% das crianças têm algum tipo de alergia alimentar. Isso é por causa dos conservantes? Da vida que a gente leva, então os industrializados contribuem, mas não só, né? Tem outras coisas além disso envolvido, né? Porque as alergias principais alimentares, na verdade, é o leite, o ovo, a soja e o trigo, né? Agora, são alimentos muito antigos, né? Antigos e lógico, né? Igual eu falei, a carga genética, essa questão, ela influencia. Dependendo a vida que você levar, você vai ter mais ou menos, né? O que está acontecendo? Está selecionando genes, tornando muito mais reativos? Uma hipótese é essa mesmo, né? A gente não sabe explicar bem ao certo também. Tem algumas pessoas que falam, porque está tendo só mais diagnóstico mesmo. Mas a gente vê que não é só isso não, né? Que na verdade está hoje tendo mais diagnóstico, a medicina evoluiu bastante na passagem de informações, né? Mas isso contribui para aumentar ainda mais. Mas tem algo ali na questão genética aí que está favorecendo com certeza, né? Fernando, isso, como o senhor disse, a questão, a criança é que mais sofre. E a gente percebe isso, né? Eu no passado, os filhos e agora os netos, né? E não raro a gente vê a criança com dificuldade para dormir. Assim, uma orientação, porque também a gente pega no consultório jovens, né? E não raro pessoas de meia idade usando os chamados vasoconstritores, né? E o indivíduo vai lá comigo, porque eu sou clínico cardiologista com pressão alta. Eu uso isso, então você vai parar de usar porque isso leva a pressão alta. Mas a criança não faz pressão alta, mas ela faz uma reação progressiva em termos de aumento de necessidade daquela droga. O que se instrui para a pessoa que tem rinite alérgica na hora de deitar? Lava o nariz, pinga soro concentrado, aumentada a concentração, o que faz nesses casos? Então o primeiro ponto, doutor, é a gente lembrar assim, que a gente já falou muito, né, da questão genética e ambiental,
E o que isso vai levar? Vai levar basicamente a uma inflamação aqui nas nossas vias respiratórias, né? Então, o combate dessa rinite tem que ser com anti-inflamatório, né? Então, esses remédios vasoconstritores, não vou falar o nome deles, mas é facinho. Esses baratinhos que a gente compra na farmácia ali, custa R$5, né? Que é mágico, você usa nele, destranca na hora. Isso, ele não combate essa inflamação, entendeu? Então ele não está tratando, ele só está tapando o sol com a peneira, vamos falar assim. Ele vai lá, enxuga tudo essa inflamação, diminui assim, e depois volta mais forte isso. A gente chama de rebote. Por isso que ele fica dependente. As pessoas que usam esse vasoconstritor, eles não saem de casa sem ter ele na bolsa, né? Então, as pessoas vão numa festa aí, vai de paletó, tá lá no paletó, né? Eu dou aula lá na faculdade, cansei de ver já aluno lá de medicina, no meio lá da aula, lá tira ali e vai pingando no nariz. Então, fica realmente dependente por causa desse rebote que acontece. Então, provoca uma rinite medicamentosa. Então, o primeiro ponto é você evitar coisas que vão atrapalhar no tratamento. O segundo é você, dependendo do grau da rinite, usar um anti-inflamatório ali local para combater essa inflamação. E lógico, independente do tratamento medicamentoso que você fizer, a nossa limpeza da via respiratória é fundamental. E como que a gente faz essa limpeza? A melhor forma que tem são os soros, né? Então tem vários soros no mercado, mas pode ser o soro mesmo, não precisa nem ser o concentrado, pode ser o soro fisiológico mesmo. O 0,9%. 0,9%, limpar mesmo. Não, as mães não precisam ter medo que vai afogar a criança, não afoga, pega a criança. Lógico, com a orientação do pediatra antes, ele ensina como fazer, limpa, faz essa limpeza no nariz ali, que limpando ali o nariz é uma das maiores proteção que tem, ali filtra tudo, né? Aí a pessoa não vai desenvolver tanto essa resposta inflamatória da alergia. O tiro alergia. desencadeante do problema, pelo menos um determinado tempo à noite fica melhor. Ameniza, isso é todo dia. E aí? Doutor Leandro, é interessante esse aspecto, nós conversamos nos 2 blocos até aqui sobre as causas e como abordar agora. Nós vamos para um breve intervalo e gostaria que o senhor comentasse sobre as chamadas vacinas na tentativa de debelar o problema da alergia. Não saia daí, nós já voltamos.